Fala pessoal, sejam muito bem-vindos no meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Jean. Cara, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como interpretar o relatório de performance do Profchart. Tem muitos parâmetros aqui nesse relatório e as pessoas às vezes não sabem ao certo como interpretar cada coisa do que está aqui ou também como ela é calculada, tá? Então hoje eu vou mostrar para vocês todos os itens que você está vendo aqui nessa tela e como ele é calculado para você conseguir avaliar melhor se a sua estratégia está sendo lucrativa no longo prazo ou não. Apesar disso aqui mostrar verdinho, ó, às vezes não é o suficiente para a sua estratégia se provar lucrativa, tá? Tem algumas outras coisas que a gente vai ver aqui que são importantes também para mostrar a qualidade do seu trade system, beleza? Pessoal, hoje aqui, ó, de bonezinho, né, para não dar muito reflexo aí na cara de vocês, estou com a luz aqui em cima de mim, então hoje aí vai de boné, também estou com o cabelo meio grande aqui, então vamos nessa. Beleza, pessoal? Olha só, eu já estou aqui com um relatório de performance na tela, e esse relatório de performance é da minha estratégia, da estratégia que eu utilizo para operar, que se chama Cash Bands, né, que é aquele meu indicador de bandas. Se você ainda não viu esse meu indicador, eu vou deixar para você aqui em cima no card um vídeo onde você pode assistir lá e você vai ver como é que ele funciona. Ele é uma estratégia bem legal, principalmente para quem está começando e não tem muita experiência no mercado. E também, pessoal, para quem tiver interesse nessa estratégia, nesse indicador, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link para você acessar, onde você vai poder ver tudo como ele funciona, tudo certinho. Tá? E eu criei um programa de implementação dessa estratégia que está aí com um precinho, cara, muito barato. Então, se você é iniciante, ou você ainda não encontrou a consistência, não conseguiu achar a sua consistência no mercado, cara, corre lá, clica nesse link, porque eu tenho certeza que você vai se dar muito bem com essa estratégia. Beleza, pessoal? Então, olha só, qual é a primeira coisa que a gente deve avaliar quando bate o olho num relatório de performance? Eu vou falar o que eu olho, tá? A primeira coisa que eu olho quando eu bato o olho num relatório de performance é justamente aqui, ó, o fator de lucro. Tá? Por quê? Porque o fator de lucro é o que ele vai te dar o edge da sua estratégia. Ele vai te dizer quanto acima da marca d'água, quanto acima do 0 a 0 você tá. Então, olha só, como é que o fator de lucro é calculado? O fator de lucro, ele pega o lucro bruto, ou seja, todas as operações suas que foram lucrativas, ele pega toda aquela amostra e soma. Depois ele pega o prejuízo bruto, que são todas as operações que você fez que te deram prejuízo, e soma todos os prejuízos que você teve. Tá? E depois divide um pelo outro, e aí você vai encontrar o fator de lucro. Aqui está dando um fator de lucro de 1,55, ou seja, você está 0,55 acima da marca d'água. Se aqui fosse 1, ó, significa que você estaria no 0 a 0, né? Ou seja, você teria ganho a mesma quantidade que você perdeu. Então, pessoal, para provar aqui que o valor é isso mesmo que eu falei para vocês, vamos calcular aqui, tá? Então, olha só, a gente vai pegar o valor do lucro bruto, tá? Que é 11.116, tá? E dividir pelo prejuízo bruto, tá? 771. Vamos dar um enter, ó, 1,55. Então, tá aqui, ó, fator de lucro de 1,55. Beleza, pessoal? Aqui, então, o saldo líquido total é a diferença, né? É o lucro bruto menos o prejuízo bruto, é o que sobrou aqui. Lembrando que se o fator de lucro desse 1, significa que você estaria no 0 a 0, mas a gente não pode esquecer as taxas, né? Tá vendo onde tá escrito custos aqui, ó? Tá 0. Por quê? Porque eu não inseri nenhum custo na minha plataforma. Então tem como eu inserir também, ó. Por exemplo, custo de corretagem, eu posso colocar aqui, sei lá, 0,37 por contrato, ó. 0,37. E aí ele já vai me mostrar os custos que houveram, tá? Olha lá, R$ 645 de custos. E aqui daí ele já desconta o valor dessa corretagem. Beleza? Uma coisa que você deve estar se perguntando é o seguinte, fator de lucro, né? Quanto que é um fator de lucro aceitável? Quanto é um fator de lucro bom? Eu considero um fator de lucro que começa a ser bom para day trade acima de 1,15, tá? E para swing trade acima de 2. Por que para day trade menor do que para swing trade? Porque, cara, day trade é um mercado muito mais concorrido. Então, você conseguir um edge é muito mais difícil no day trade do que no swing trade. No swing trade tem várias estratégias com fator de lucro acima de 2, tá? Eu, inclusive, tenho várias. E até tem uma estratégia aqui no meu canal que está com 91% de acerto na Taesa. Depois dá uma procurada no canal que você vai encontrar lá, tá?
onde o fator de lucro aqui é astronômico, é muito maior. Então no day trade, a concorrência é muito mais acirrada do que no swing trade. Então, obviamente, que o teu fator de lucro vai ser menor, né? Então, acima de 1,15 eu já considero interessante. Aqui, ó, nesse mês a estratégia está com, do dia 1º até o dia 25, está com 1,55, que é muito bom para day trade, tá? Pois aqui, total de operações, 168. Operações vencedoras, 67%, né? Então, taxa de acertos de 67%. 103 operações vencedoras, 55 perdedoras, né? Que é os 67% a relação de um pelo outro, certo? Então, pessoal, próximo item aqui da nossa lista do relatório de performance, média de lucro prejuízo. O que é média de lucro sobre prejuízo? Ele simplesmente pega a média de todas as operações que você fez, tá? Então, por exemplo, eu tenho essa lista aqui de todas as operações, ele soma todas as operações, tudo que deu lucro, prejuízo, soma tudo e divide pelo número de operações que ocorreram, tá? Então, olha só, tiveram aqui 168 operações, beleza? Como é que a gente faz para comprovar isso? Ó? Clica com o botão direito aqui, exportar dados, tá? Eu vou dar um nome aqui de RP para esses dados aqui, salva ele. Já com ele aberto aqui, pessoal, como é que faz para calcular isso? Tá? A gente está vendo aqui, ó, coluna resultado, tá? Tá na L7. Então a gente vai calcular uma média dessa coluna inteira aqui, ó. Igual média, abre parênteses, L7, 2 pontos, até aqui, ó. E dá um enter. 23,48, tá? Que é o mesmo valor que tá aqui, ó, 23,48. Então é assim que é calculado essa média de lucro ou prejuízo, tá? E aqui, ó, razão média lucro prejuízo. O que significa isso, tá? Que ele pega aqui, ó, a média das operações vencedoras. Então é a média de todas as operações que aconteceram que foram vencedoras, R$ 98,37. Pega a média de todas as operações perdedoras, 130, e divide uma pela outra, dá 0,75. Vamos ver se bate. Ó, 98,37 dividido por 130,38. 0,7468, ele está arredondando aqui para 0,75. Ok? Depois, maior operação vencedora, maior operação perdedora. Isso aqui não tem segredo, tá? Maior sequência vencedora, 9. Maior sequência perdedora, 3. Tempo médio das operações, ó, 2 minutos e 54. Das operações vencedoras, das perdedoras, 4 minutos. Então, por que é interessante saber a média de tempo das operações vencedoras? Porque a gente sabe, cara, depois aqui, ó, depois de 3 minutos, a tua probabilidade de acertar já está fora da média. Então, significa que a sua probabilidade de ganhar nessa operação já começa a diminuir. Não significa que vai dar errado, mas significa que você já está ali extrapolando a média, tá, do que é considerado como vencedor. Então, é importante sim saber esse tempo aqui, tá? Depois aqui o número de contratos, o patrimônio maior necessário para as operações, o retorno sobre o patrimônio, sobre o capital inicial deu 3,60, né? Nota que aqui deu 3.945, aqui está dando 3,60. Por quê? Porque ele pegou a média do valor de todas as operações, né? A gente sabe que o valor do índice futuro ele varia muito, porque o valor do índice futuro é a quantidade de pontos vezes 20 centavos, no caso do mini índice. Então, cada operação ele faz com um valor de patrimônio, depois ele soma tudo, faz a média e ele vai pegar o teu saldo e dividir pela média do valor das operações, tá? E vai resultar nesse 3,60. E aqui embaixo, pessoal, um negócio que a gente não pode nunca ignorar, tá? Declínio máximo, topo a fundo. O que isso significa? Significa o seguinte, que do topo máximo da sua curva de patrimônio, tá vendo aqui, ó? Ele desceu no máximo 16%. Então, significa que toda vez que ela subiu aqui, o declínio máximo de topo até fundo não ultrapassou 16%. E isso é legal, porque a gente, sabendo uma média histórica de qual que é o drawdown da nossa estratégia, a gente fica tranquilo quando ela entra em drawdown, né? Por exemplo, aqui foi um período, ó, de drawdown lateral, ele ficou ali que não andou, agora, pum, já rompeu esse topo. Mas a gente sabe que dificilmente a gente vai passar de 16%, e quando começar a passar, já é um motivo para abrir o olho. Talvez o mercado tenha mudado demais e a nossa estratégia não esteja bem encaixada nesse mercado que a gente está operando, tá? Então é bom ficar de olho nisso. E aqui, declínio máximo trade a trade, significa o quê?
significa que trade a trade, todas as operações que perderam antes de fazer uma nova operação vencedora, nunca ultrapassou de R$ 363. E isso é condizente com, olha só, maior sequência perdedora, 3, tá vendo? E a média, ó, de 130. Então, 130 vezes 3, pessoal, faz a conta aí. Ó, 130 vezes 3, ó, 390. O declínio máximo, 363. Então, foi alguma sequência de 3 trades perdedores antes de dar o próximo vencedor. É como se fosse isso aqui, ó. Ó, por exemplo, isso aqui ele deu três operações perdedoras, a próxima ele deu vencedor. Então, significa que todas as vezes que ocorreram trades perdedores, tá? Nunca passou de 360 antes de dar a próxima operação vencedora. E a gente até consegue ver aqui no relatório de performance, porque foi aqui nas operações, ó, porque foi a pior sequência, foi aquela lá, de 3 operações, ó. Então, que tá, provavelmente foi isso aqui, ó, olha só. Dá até pra gente somar aqui para ver se realmente foi aquilo lá, né, ó. 109 mais 114 mais 140, ó, 363. Então foi essa sequência aqui que foi a pior, ó, antes de dar a próxima vencedora, que tá aqui, ó, exatamente os 363. Então, pessoal, tá vendo como que funciona o relatório de performance? Aqui é tudo encaixado, tá? É tudo matemática. Então, para ele te dar um dado aqui, ele pega dados de outro lugar, calcula e vai te apresentar. Não tem como você querer ter performance no mercado, ter performance no day trade, se você não sabe como funciona um relatório de performance e como que é calculado tudo isso aqui. Porque isso aqui é a tua base, cara. É a base onde você vai analisar para poder fazer os ajustes da sua estratégia, tá? De repente encurtar um pouco o stop ou aumentar um pouco o alvo. Isso aqui ele vai te dar o retrato da sua estratégia, tá? Uma coisa muito importante do relatório de performance é o quê? Isso aqui, cara, é um retrato. O que você pode fazer aqui, ó? Dá um print nessa tela aqui e salva, tá? E aí, por exemplo, no próximo mês você vai continuar operando e você vai comparar o print do relatório de performance teu lá, por exemplo, do mês de janeiro, com o mês de fevereiro. E aí você vai conseguir ver se você está fugindo muito das suas médias ou não. Se você fugiu muito da sua taxa de acerto, se fugiu muito do risco-ganho. Por quê? Pode significar que ou você perdeu performance, ou a sua estratégia perdeu performance, ou o mercado não está casando com a sua estratégia. Então você ter relatórios antigos para comparar com o relatório atual é muito importante, tá? Mais uma coisa, pessoal, sobre o relatório de performance que é imprescindível de você analisar é a curva de patrimônio. Claro que ela tem que ser ascendente. E como é que é uma curva de patrimônio saudável, tá? Uma curva de patrimônio saudável é uma curva onde você tem topos e fundos ascendentes, você tem poucos drawdowns com afundamentos rasos, né? E uma curva onde você tem um desvio padrão constante, né? Deixa eu pegar uma ferramenta aqui. Você consegue prever via relatório de performance a média dos seus drawdowns, né? E é um relatório de performance onde a gente tem um desvio padrão que ele tende a ser constante, né? Ou seja, ele além de ser um desvio padrão pequeno, ele não foge muito da sua média. Então, por exemplo, eu já sei aqui que a curva está chegando próximo dessa linha de canal aqui em cima, onde é provável que a estratégia vai começar a performar mal e ela vai voltar à sua média, né? Pode ser que ela passe aqui e extrapole? Pode acontecer. Mas saber isso aqui, ó, ele já me dá uma expectativa do que pode acontecer lá na frente. Por quê? Porque aconteceu nesse mês aqui, ó, umas 3 vezes, ó. Essa vez aqui bateu na banda, ó, na banda superior, caiu. Bateu na banda superior, caiu. Aqui, ó, ele veio para a banda inferior já, entendeu? Aqui bateu, segurou na linha central, foi para cima, beleza. Aqui está se mantendo. Mas eu sei que na média, a minha expectativa agora é aguardar o quê? Ele tocar aqui e eu sei que é provável que ele volte aqui para essa banda central. Então eu não vou ficar assustado se isso acontecer. Entende? Então você ter todos esses parâmetros para te calçar, cara, isso te dá uma tranquilidade muito grande nas suas operações. Beleza? Te dá uma tranquilidade muito grande de saber que você está dentro da média, você está dentro do que é esperado. Mesmo que você comece a tomar stop, está dentro do esperado, entende? Não é nada de outro mundo. E isso vai te dando tranquilidade para continuar fazendo o que precisa ser feito todos os dias. Porque essa curva de capital aqui ela só cresceu porque
a estratégia não parou de operar aqui, mesmo quando estava perdendo dinheiro, entendeu? Se ela começasse a perder aqui, não, vou parar, não vou mais operar. Porra, olha aqui ela recuperou. Então, o drawdown faz parte da estatística, isso que tem que estar na sua mente. Pessoal, vou ficando por aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, se você curtiu esse conteúdo. Deixa aqui nos comentários se você teve alguma dúvida e a gente se vê aí no próximo vídeo. Forte abraço e até lá.